Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano! Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa hoje? Estão animados? Tomando os devidos cuidados? Então, para nós iniciarmos a nossa aula, vamos conhecer os objetivos. E os objetivos da aula de hoje: ler e compreender a tirinha, realizar inferência de informações implícitas na tirinha e escrever corretamente palavras com M e N. Então, são vários os nossos objetivos hoje. Para nós iniciarmos a nossa aula, a professora trouxe uma poesia de um personagem que nós já trabalhamos aqui na nossa aula. Vocês lembram dele? Isso, o Menino Maluquinho. Lembram que ele é um dos mais famosos personagens do Ziraldo? Então, hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, ver algumas tirinhas e conhecer essa poesia que a professora trouxe. O Menino Maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga e tinha vento nos pés. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. Ele era muito sabido. Ele sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. E o texto e a ilustração são do Ziraldo. O que será que significa que o menino maluquinho tinha vento nos pés? Alguém aí já ouviu essa expressão? Isso, ele gostava de andar correndo, ele era muito agitado. Então, por onde ele passava, fazia vento, ele tinha vento nos pés, ele corria com velocidade. Pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Por que será? Ele estava crescendo, então ele tinha as pernas grandes, compridas. E a expressão macaquinhos no sótão? Segundo o Ziraldo, nem o maluquinho sabia o que significava macaquinhos no sótão. E vocês conseguem identificar o que é isso? Isso, ele pensava em várias coisas. Então, macaquinhos no sótão é como se tivesse muitas coisas na cabeça dele. O sótão se referindo à cabeça. O que é o sótão em uma casa? Alguém aí sabe? Isso, é quando tem algo acima, lá perto da cobertura da casa, chamada de sótão, certo? Uma peça grande próxima à cobertura da casa. Então, ele está se referindo ali, macaquinhos no sótão, como se várias coisas passassem pela cabeça do maluquinho, ok? Ele era um menino muito sabido, ele sabia de tudo. E qual era a única coisa que ele não sabia? Ficar quieto, isso mesmo. Nós conversamos já que a característica principal do maluquinho é agitação. Ele gosta das coisas muito agitadas, não é? Ele é um menino muito sabido e esperto, agitado, eufórico, ok? Gostaram da poesia? A prof espera que sim. E vocês podem ler mais sobre o Ziraldo e outras aventuras e outras histórias do maluquinho também. São histórias e aventuras muito legais. Agora vamos ler com a professora as palavrinhas que estão ali. Vocês podem repetir em casa, ok? Mundo, vento, embora, impossível. Qual é a semelhança entre essas palavras? Quando nós falamos ela, o som, qual é a semelhança do som nestas palavras? Quem aí identificou? Quem repetiu com a professora a palavrinha? Vento, mundo, embora e impossível. Isso, quem falou aí o sonzinho do
o som nasal das palavras. Acertou. Mas elas são palavras diferentes. E qual é a diferença entre o som das duas? Vocês conseguem identificar? Isso, algumas são escritas com N, mundo e vento. E embora e impossível, lá são escritas com M, olhem lá. Embora e impossível. São escritas com M. Ah, prof, mas como eu sei quando é escrito com N e quando é escrito com M? Vocês lembram? Nós já conversamos, nós já vimos sobre esta regrinha da língua portuguesa. Quem aí não esqueceu? Isso, eu vou usar a letrinha M quando ela vai aparecer no meio das palavrinhas antes do P e do B. Isso mesmo, olhem lá. Embora, impossível, antes do P e antes do B. E a letrinha N, quando nós vamos usar? Isso, antes de todas as outras consoantes, certo? Então, quando eu uso N, quando eu uso M? O M eu vou usar antes do P e do B, certo? E o N antes de todas as outras consoantes. Não é uma regrinha tão difícil, certo? Agora, para nós não esquecermos da regrinha, vocês vão registrar aí no caderno, ok? 7 minutinhos para registrar. Para não esquecer, vamos registrar a regra no caderno. No meio das palavras, utilizamos a letra M antes das letras P e B. Por exemplo, impossível, ambulância, pomba. E utilizamos a letra N antes das outras consoantes. Por exemplo, andando, ventania, mundo. Então, 7 minutinhos e registrem com capricho. Não esqueçam de colocar a data de hoje.
registraram? A prof espera que sim. Todos tenham registrado para não esquecer a regrinha, ok? Vamos usá-la agora? Vamos praticar? Para não esquecer, nós precisamos praticar. Observem lá, vocês vão ajudar a professora a ver se as palavras são escritas com M ou com N. E vamos aplicar a regra. Antes da letrinha P e da letrinha B, nós usamos M. Ambulância. Esta tá muito fácil, já estava no exemplo que a professora deu. Então, é com M. Olhem lá. Concerto. Quem aí adivinhou? Vamos ver? N, porque a próxima letrinha é o S. Ansiedade. Isso, com N também, porque é S. Bombom. Que delícia. E a palavrinha bombom? Isso, com M, muito bem. Ensaio. N. Pombinha. Quem aí sabe? Letra M. Importante. Letra M também, olhem lá na pombinha, a letra B, no importante, a letra P. Panda. Quem aí conseguiu identificar? Letra N. Bambu. Letrinha B, então nós usamos o M. Muito bem. Agora que nós treinamos, vocês vão fazer aí no caderno. Caprichem na letrinha e completem as palavras usando M ou N corretamente. Leiam todas as palavras, lembrem-se da regra para escrevê-las e completem. Alguns minutinhos aí para vocês responderem também.
completar? Todo mundo caprichou? A prof espera que sim. Agora nós vamos fazer uma coisa muito importante, vamos corrigir a atividade. Confiram no caderno e ver se todo mundo escreveu corretamente. Quem não escreveu, apaga, arruma e guarda aí na memória. Campo. A palavrinha campo é com M, isso mesmo. Framboesa. Letra M também, olha a letrinha B ali. Ninguém. Isso, letra N, empresa. M, consertar. Letra N, nunca. Letra N, sombra. Letra M, combustível. Letra M, tempo. Letra M também e limpo. Também a letra M. Todo mundo conseguiu completar? Corrigiram? Tudo bem certinho? Ótimo, a prof quer o caderno de todo mundo bem lindo. Agora nós vamos ver algumas tirinhas com a professora. Vamos ler prestando bem atenção em todos os componentes da tirinha, ok? Maluquinho, sou um gênio, acertei os números da cena. Bocão, você tá milionário, bilionário. Que sorte, cara, não vai esquecer os amigos, hein? Mas quem disse que eu joguei? Olhem lá a cara do maluquinho. Esse Bocão também, né? Toda a empolgação que ele chegou contando. E olha lá como acabou. A cara de decepcionado, de bravo ali do maluquinho, não é? Agora vamos analisar essa tirinha um pouquinho mais de perto. Maluquinho, sou um gênio, acertei os números da cena. Qual foi a notícia dada pelo Bocão, que é o nome do amigo ali do maluquinho? E como que essa notícia foi contada? Então, primeiro, qual era a notícia? Isso, que ele tinha acertado os números da cena, isso mesmo. A cena ali é um jogo, isso, vocês já devem ter ouvido falar no jogo da cena, não é? Então, e como que ele chegou contando para o maluquinho? Todo empolgado, não é? Gritando, olha lá a expressão dele ali no quadrinho. Feliz. E o maluquinho, como que ele estava? Levou um susto, olhem lá, ele parou, ficou com a boca aberta ali, ouvindo o Bocão contar a novidade, olhem lá. E depois, o que aconteceu? Bocão, você tá milionário, bilionário, que sorte, cara! Não vai esquecer dos amigos, hein? Qual foi a reação do maluquinho com essa notícia do amigo? Isso, primeiro ele ficou ali espantado, paralisou, né? Ficou com a boca aberta ouvindo o Bocão contar. E depois? Isso, ele se empolgou, ficou alegre. Nossa, cara, você tá milionário, bilionário. Ficou surpreso, fazendo planos, não é? Que sorte, olhem lá. Olhem lá a carinha do maluquinho abraçando, apertando o Bocão para falar, não é? Feliz, com uma expressão feliz. E o Bocão? Tá paralisado ali, né? O maluquinho tá apertando ele, olhem lá. E qual foi a recomendação feita do maluquinho pro Bocão? O que o maluquinho falou pro Bocão? Não esquece dos amigos, hein, cara? Não vai esquecer dos amigos. Ou seja, agora que você acertou que você está milionário, bilionário, não vai esquecer dos amigos. Certo? Mas quem disse que eu joguei? Observem lá. O que Bocão falou? Como que nós podemos entender esta fala do Bocão ali na tirinha? Mas quem disse que eu joguei? Olhem lá a cara do Bocão lá,
de decepcionado, de eufórico e ao mesmo tempo triste. Por quê? Porque ele acertou os números, mas ele não havia jogado. Então, apesar dele saber os números vencedores, ganhadores do jogo, ele não jogou. Qual foi a reação do maluquinho? Isso, ficou paralisado ali, olhando para o amigo, sem falar nada, só olhando, né? Uma cara de decepção. Poxa, amigo, tanta festa e você não jogou, não é? E vocês, como vocês reagiriam com uma notícia dessa? Quem ia ficar decepcionado com o amigo também? Já aconteceu, né? Nós temos aí relatos, se nós formos procurar na internet, tem vários relatos, né? De pessoas que, eu acertei, mas eu não havia jogado, eu perdi o bilhete do jogo, certo? Ou pessoas ainda que jogam sempre os mesmos números, as mesmas combinações, e bem no dia que sai a pessoa não jogou. Então, olhem lá, pode ser isso que aconteceu com o amigo do maluquinho, não é? Será que ele esqueceu de ir fazer o jogo? Será que ele não jogou porque naquele dia ele não tinha dinheiro para jogar? Ou foi porque ele esqueceu, porque ele não quis jogar mesmo? E aí, olha lá a cara dele, pobre coitado, azarado ainda, havia acertado o jogo e mesmo assim não ganhou, isso mesmo, certo? O que nós podemos tirar aí desta tirinha do maluquinho? Isso, que os amigos sempre compartilham as novidades, compartilham os acontecimentos, certo? Bons ou ruins, ok? Então agora nós vamos ler com a professora, vamos observar uma próxima tirinha. Agora o maluquinho está em outra situação com outros amigos, ok? Vamos ler lá. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo vai ser nosso novo amigo. Bem, esta aqui é a minha casa e deixa disso, vamos ao que interessa. O que você tem na geladeira? Então observem lá toda a cena e toda a situação causada ali pelo maluquinho. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo vai ser nosso novo amigo. Por que maluquinho chamou seu amigo Juninho? Será que existe esse nome Juninho? Olhem lá como o maluquinho fala. Vem comigo, Juninho. Será que esse Juninho é um nome? Pode ser um nome, mas também pode ser um apelido. Pode ser que o nome seja Juninho, certo? Então, olhem a forma do maluquinho falar ali nessa tirinha. Rodrigo vai ser o nosso novo amigo. Então, ele chamou ali o Juninho para conhecer o Rodrigo. Observem lá a cara de espanto do Juninho olhando para o Rodrigo. Olhando para o maluquinho ali, que está como? Está com a mão no ombro ali, né? Segurando a mão do amigo Rodrigo, novo amigo Rodrigo da turma, não é? E vem comigo, onde que eles estavam indo mesmo? Venham conhecer, vai ser o nosso novo amigo, ok? Como o Juninho reagiu? Então a gente já falou isso, ele ficou olhando ali espantado, né? Olhando assustado para o maluquinho com um novo amigo assim tão de repente. E ele estava todo feliz, olhem lá a cara de felicidade do maluquinho, a expressão feliz dele. Bem, esta aqui é a minha casa e deixa disso, vamos ao que interessa. Então observem lá onde eles estavam indo mesmo que o maluquinho chamou o Juninho. E isso na casa do Rodrigo. Então ele não falou no primeiro quadrinho, mas no segundo quadrinho já aparece que é a casa do Rodrigo. Isso mesmo, olhem lá. E como o Rodrigo está ali? Todo feliz, não é? Todo feliz ali, ó, bem, esta é a minha casa e
não conseguiu terminar de falar porque o maluquinho não deixou, né? Como o Rodrigo estava quando chegou à sua casa? Qual foi a fala do maluquinho? Então o Rodrigo estava todo empolgado, todo feliz ali quando chegou para mostrar a casa, dando boas-vindas aos novos amigos, não é? E o maluquinho falou: deixa disso, o que eu quero ver? Conhecer a sua casa. Vamos logo ao que interessa. E o que vocês acham que era interessante para o maluquinho aí? Sem nós fazendo de conta que a gente não leu ainda o terceiro quadrinho. O que vocês achariam que era interessante para o maluquinho? Conhecer a casa, ver os brinquedos desse amigo, não é? Poderia ser. Poderia ser o que mais? Conhecer a mãe ali, né, do Rodrigo, ver o quarto do Rodrigo, o que ele tinha nesse quarto. E olhem a expressão do maluquinho e do Juninho também, como o maluquinho chama. Os dois com cara felizes, alegres, empolgados. Vamos ao que interessa. E o que interessava para o maluquinho? O que você tem na geladeira? Olhem lá o que era interessante para o maluquinho. Isso, a comida que o amigo tinha na geladeira. Quais eram as coisas gostosas que tinha na geladeira na casa desse novo amigo? Isso era interessante, comer. Olhem lá. E o maluquinho já chegou, entrou e foi abrindo a porta da geladeira. Olhem lá, aparece somente as perninhas dele ali, o tênis, certo? E o Juninho? Qual foi a reação do Rodrigo? Será que o Juninho estava ali junto com o maluquinho olhando a geladeira? Aí na ilustração não aparece muito bem, mas com certeza estava, não é? Eles entraram juntos na casa do Rodrigo. E qual foi a reação do Rodrigo ali quando o maluquinho foi abrindo a geladeira dele? Isso, ele ficou com uma cara espantada, uma expressão séria, né? Nossa, era isso que você queria ver na minha casa. Não é, crianças? Olhem lá. Será que quando nós vamos na casa de alguém, a gente já chega assim, abrindo a porta da geladeira? É isso que interessa quando eu vou na casa do meu amigo? O que vocês acham? E isso nós devemos ter, né? A mãe de vocês lá não fala, tem educação quando você vai à casa do amigo. Agora, infelizmente, a gente está um tempo, né, sem poder visitar os amigos, né? Mas quando a gente ia, com certeza a mãe falava, se comporte, tenha educação. Será que foi uma boa ideia o maluquinho já chegar abrindo a porta da geladeira do Rodrigo? Com certeza não, né? Agora a prof trouxe uma mensagem para vocês. Livros são sonhos que seguramos com as mãos. Por que será? O que será que significa isso? Isso porque quando nós lemos, a prof sempre fala aqui para vocês, a leitura abre a imaginação, abre caminhos, não é? E os livros são o nosso passaporte de viagem, olha lá. São sonhos. Com a leitura nós conseguimos imaginar, sonhar, acreditar no que nós estamos lendo. Além disso, a nossa leitura, a prof trouxe hoje uma poesia onde a gente leu, a prof trouxe as tirinhas que a gente leu, também fazem parte da leitura. Assim como livros de história, olhem lá, a menina está lendo um livro de história. Eu posso ler uma revista, eu posso ler um gibi, certo? Então, por isso que a prof quer que sempre vocês estejam lendo, não interessa o que. Cada um vai identificar o que gosta de ler, certo? E esse gosto pela leitura nos ajuda, quanto estudantes, a melhorar a nossa escrita também, certo? E os nossos objetivos da aula de hoje, vamos lembrar quais eram? Ler e compreender a tirinha. Então, nós lemos quantas tirinhas? Isso, nós lemos 2 tirinhas. De quem?
do maluquinho, do menino maluquinho lá escritas pelo Ziraldo, não é? Na primeira tirinha, ele estava com um amigo. Quem era o amigo? O Bocão, isso mesmo. E o que aconteceu na situação lá da tirinha do Bocão? Quem lembra? Isso, o Bocão estava eufórico porque ele tinha acertado os números da cena, não é? E o maluquinho? Como que o maluquinho ficou quando o Bocão falou que acertou? Feliz, eufórico, explosivo, não é? Que bom, amigo, você está milionário, bilionário. E não esqueça dos amigos, não foi isso que ele falou? Só que no final da tirinha, o que a gente descobriu? Isso mesmo, o Bocão não havia jogado, ele acertou os números, mas ele não jogou. E o maluquinho ficou decepcionado, não é? Isso. E essa última tirinha que nós lemos, o que ela falava? Vocês lembram? Isso, ele estava chamando o outro amigo, o Juninho, que nós vimos que ele pode ser o nome dele, Juninho, ou o apelido dele, Juninho, né? Para ir até onde? Isso, para ir à casa de um outro amigo, de um novo amigo, o Rodrigo, certo? No segundo quadrinho a gente consegue identificar que eles estavam indo para a casa do Rodrigo, não é? E o Rodrigo chega todo empolgado, entrem na minha casa. E o que acontece? Não era a casa que o maluquinho queria conhecer, ele queria conhecer o quê? A geladeira do Rodrigo, isso mesmo. Esse maluquinho danado, ele queria conhecer a geladeira, certo? Depois nós realizamos inferência de informações implícitas na tirinha. O que é isso, prof? O que nós fizemos? Nós lemos quadrinho por quadrinho da tirinha e percebemos todas as informações contidas nele, certo? Em cada quadrinho. As expressões, o que não estava escrito na tirinha, certo? Tudo isso são informações implícitas que estão dentro dos quadrinhos, mas não estão escritas, ok? Escrever corretamente palavras com M e com N. Lembram lá no comecinho? A prof trouxe a poesia do menino maluquinho? Isso, lá tinham algumas palavras escritas com M e escritas com N, certo? Essas palavrinhas, quando que eu uso M? Quem aí lembra a regrinha? Isso, a letra M eu vou usar antes do P e antes do B, isso mesmo. Isso quando a letrinha M aparecer no meio das palavrinhas, certo? Então, apareceu no meio da palavrinha, a próxima sílaba é P ou é B, eu uso M. Não é P e não é B, é outra consoante, eu uso N, certo? Vamos lembrar lá uma palavrinha escrita com M? Impossível, olhem lá, impossível. Impo, a próxima sílaba é o P, então eu uso M. Enxergar, enxergar não tem P e não tem B, então é N, isso mesmo. Leiam para vocês praticarem, inclusive lendo essas letras e todas as outras regrinhas de ortografia. Certo? É muito importante e é somente lendo e praticando essa escrita que vocês vão conseguir gravar lá na memória, certo? E a nossa aula de hoje termina aqui. Um super beijo, tchau! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude.
Prefeitura de Ponta Grossa. Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Mas essa aula é um pouquinho diferente das outras. Essa aula nós vamos rever alguns conteúdos que vocês viram durante todo esse trimestre. Então, se vocês observarem lá no caderno, nas atividades que vocês fizeram, todo esse conteúdo vocês já aprenderam. Agora nós vamos fazer o quê? Relembrar para logo podermos fazer as avaliações. O primeiro conteúdo que nós vamos ver será diferenças étnicas, culturais e étnico-raciais. De quem? Da população brasileira. Vamos ver lá quem forma a população brasileira, quem deu origem, né, à população brasileira e algumas características desses povos. Então nós temos aqui os 3 principais povos, as 3 principais etnias que deram origem à população brasileira. São eles, os portugueses, né, representando os europeus, mas representados principalmente pelos portugueses, os indígenas, que eram povos que já habitavam o Brasil quando esses europeus chegaram, e os africanos, que vieram para cá para trabalhar. E é claro que todo mundo sabe que, infelizmente, eles eram para trabalhar como escravos. Hoje, ainda bem, não são mais. Os indígenas, várias comunidades indígenas se espalharam por todos os distritos distintos do território brasileiro. Então, nós temos indígenas em todo o território brasileiro e já tínhamos há muito tempo. São os primeiros povos que ocuparam o Brasil. Os portugueses vieram para cá motivados por quem? Pela busca de procurando novos territórios. A busca também de especiarias. Saíram navegando por todo o país, né, por todo o planeta e acabaram chegando aonde? Aqui no Brasil. Posteriormente, muitos outros povos europeus também vieram para cá, mas os primeiros foram os portugueses. E como eu falei, os africanos, que vieram para cá trazidos pelos europeus para trabalhar como escravos. Esses 3 povos deixaram para nós muitas coisas que até hoje nós utilizamos. Vamos ver quais são elas? Então, olha só. Eles trouxeram para nós uma diversidade de fisionomia. O que é fisionomia? É o nosso jeito do rosto. Às vezes, algumas pessoas têm o rosto mais redondo, mais fininho, nariz maior, menor. Isso é fisionomia. De cada um dos 3 povos que vieram, né, e deram origem à nossa população. E é claro que com o passar do tempo, povos de todo o planeta, né, de todos os outros países, também vieram para cá e misturaram, dando origem ao que nós somos hoje. Os costumes do quê? De se vestir, de se alimentar, costumes de dançar, costumes de dormir diferente, de arrumar a cama de uma maneira diferente, de arrumar a mesa de uma maneira diferente. Né? O que nós fazemos hoje, nós herdamos dos nossos ancestrais. Que se vocês pesquisarem em casa, cada um de nós vamos ter um pouquinho de pelo menos um desses 3 povos. As tradições, essas tradições muitas vezes tradições de família. Tradições de comer tal tipo de alimento em algum dia do mês ou algum dia do ano. Uma das tradições, por exemplo, que com certeza vocês já ouviram. Então, pular algumas ondas lá na praia na virada do ano, né? Quando passa do dia 31 para o dia 1º. Com certeza isso veio de algum povo e nós vamos reproduzindo. Linguagem, a nossa língua, a nossa maneira de falar e muitas palavras que nós falamos hoje são de origem indígena. Muitas outras é uma mistura de todas essas outras línguas que vieram para o Brasil. Tanto os africanos, quanto os portugueses, quanto os indígenas. E não é por isso que nós falamos o quê? Português. Culinária, né? A maneira de cozinhar algumas coisas, a maneira de como fazer, a maneira de comer, a própria comida, né? Cada país do planeta tem comidas típicas, características, e nós também temos a nossa, que foi formada por uma mistura dos 3 povos que estamos falando hoje. A história deles, né? Como é que foi quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os indígenas aqui. E esses africanos que vieram lá da África para trabalhar aqui.
Então nós podemos estudar a história de cada um desses povos e de todos os outros que formam a nossa população. O vestuário, a maneira de se vestir, cada um tem a sua e misturando tudo deu origem à nossa. E a cultura, músicas, danças, né? Tudo isso nós herdamos desses 3 povos. Quais são eles mesmos? Africanos, portugueses e indígenas. Agora nós vamos fazer o quê? A primeira atividade do dia de hoje. Lá no caderno, vocês vão escrever assim: geografia. Pergunta para os pais ou responsáveis qual é o dia de hoje, qual é o dia que vocês estão assistindo essa aula. Daí vocês escrevem assim: as 3 etnias que deram início à população brasileira. Copia só o enunciado. Vocês vão desembaralhar essas sílabas e vão dar origem às 3 etnias. Eu falei bastante delas. Quem prestou atenção vai ficar muito fácil. Vocês têm 5 minutinhos para fazer essa atividade.
só, crianças, vamos ver se vocês conseguiram. Então eu vou clicando aqui e vão aparecendo as palavras. Vocês não precisavam ter feito esses quadradinhos aqui, esses retângulos. Mas quem fez, tudo bem, não tem problema. A primeira palavra, olha lá, é a vermelha, começa com a letra A. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Africanos. Isto mesmo. Segunda palavra. Indígenas. Muito bem, então já foram africanos e indígenas. Agora, portugueses. Quem não tinha acertado, arruma, vê se vocês escreveram direitinho, se não está faltando nenhuma letra, se não está faltando nenhum acento. Tudo bem? Vamos para o próximo tema de hoje. O nosso próximo tema são aspectos físicos, relevo de Ponta Grossa. Antes de nós vermos exatamente o relevo de Ponta Grossa, vamos relembrar lá. O que são relevos? E quais são as formas de relevo que nós temos? São grandes áreas planas de baixa altitude. Olha só, nós temos áreas planas que são altas e temos áreas planas que são baixas. As áreas planas que são baixas, como é que elas se chamam? Quem lembra? Planície. Áreas planas e de baixa altitude. São grandes elevações de terra com encostas íngremes e grande inclinação. Podemos chamar de chapadas ou de cuestas, Que são grandes inclinações. Elas vão ter o quê? Uma encosta íngreme, uma encosta bem retinha. Próximo lá. São áreas mais baixas que a paisagem ao seu redor. Áreas mais baixas que as áreas ao seu redor. Chamamos do quê? Depressão. São terrenos localizados em áreas mais altas e relativamente planas. Nós vimos ali áreas planas e baixas, planícies. Áreas planas e altas são o quê? Planaltos, muito bem. E o último, forma da superfície terrestre. O que será que significa isso? É o relevo. Então, o relevo são formas da superfície terrestre. E eles se formam devido a vários agentes que podem vir lá do interior da Terra ou aqui fora. O relevo de Ponta Grossa. O que é que nós vamos ter? Aqui nós temos o mapa do Paraná dividido pelas formas do relevo, que são primeira, planície litorânea, planície litorânea que vocês estão vendo ali em roxo. Em marrom, a Serra do Mar. No laranjado, o primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba. Em verde, segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa. E em rosa, meio avermelhado, o terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava. Então, nós estamos aqui, no segundo Planalto, esse em verde. Tirei ali o mapa para vocês, olha lá. Ali está a cidade de Ponta Grossa, dentro do segundo Planalto. Esse relevo de Ponta Grossa, ele é formado por grandes ondulações. E eu trouxe aqui para vocês um bloco diagrama, que ele mostra que o relevo de Ponta Grossa, ele tem subidas e descidas. Eu tenho certeza que vocês já andaram pela nossa cidade e já viram que às vezes nós estamos subindo demais, às vezes temos que descer. Isso acontece devido a essa forma. Por que o nosso relevo é assim? Lá na época que os continentes estavam todos grudados, há muitos e muitos anos atrás, nós tivemos algumas movimentações daquilo que está embaixo do continente, que se chama placas tectônicas. E aí, quando os continentes se separaram, o terreno onde ficou Ponta Grossa, onde nós estamos hoje, ele ficou todo ondulado, certo? Então agora nós vamos fazer o quê? A atividade sobre o relevo de Ponta Grossa. Nós fizemos a primeira sobre as diferenças étnicas e culturais. Então vocês podem fazer o quê? Passar um tracinho com um lápis colorido, enfeitar a linha, deixar o caderno bem organizado e agora escrever relevo de Ponta Grossa.
Depois que vocês escreveram relevo de Ponta Grossa, vocês vão copiando esse pequeno texto, é bem curtinho, olha, não dá, são 6 linhas apenas. Nesses espaços que eu deixei em branco ali, vocês vão completar com alguma dessas palavras. Vejam que são 4 espaços e 4 palavras, tudo bem? Letra caprichada, não faz tudo amontoado e vocês também vão ter 5 minutinhos para fazer. Vamos lá?
espero que todos vocês tenham conseguido fazer, tenha dado tempo de vocês fazerem, né? Então eu vou lendo agora a frase e nós vamos ver com quais palavras nós vamos completar. Olha lá. É típico, então, o relevo de Ponta Grossa é típico da região do... Qual dessas 4 palavras nós vamos completar? Olha lá. É típico da região do Segundo Planalto Paranaense. Com relevos, qual dessas 3? Altos, ondulados ou descidas? Com relevos, ondulados, né? Subidas e descidas. Colinas arredondadas com regiões de escarpas. E a outra frase? É possível constatar, portanto, que apresenta-se com altos ou descidas. Olha aqui depois está escrito baixos. Apresenta-se com altos e baixos, subidas e descidas em toda a sua extensão. Então já foram 2 objetos de conhecimento, né? Vamos para o terceiro agora. Interação e mudanças no campo e na cidade. Nós vimos que o campo tem algumas características específicas e a cidade tem outras. Vamos relembrá-las? Então nós temos lá, no campo a alimentação é mais baseada em frutas, verduras, carnes, né? Geralmente que são produtos que são plantados no fundo da casa ou próxima a ela. Na cidade nós vamos ter muitos produtos industrializados, congelados, que a gente vai buscar onde? Vai comprar no mercado. Já no campo, muitos alimentos nós pegamos no fundo da casa, porque nós mesmos plantamos. Que nós temos mais lá? O lazer. Lazer no campo, cavalgadas, vai brincar com os animais, vai ajudar na criação dos animais, pescaria, banhos de cachoeira. Já na cidade, nosso lazer são parques, praças, shoppings, cinemas, teatros. É um pouquinho diferente. Não quer dizer que na cidade não possa tomar banho de cachoeira. Mas não tem uma cachoeira no meio da cidade. Para eu tomar banho de cachoeira, eu tenho que sair da cidade e ir lá para o campo. Não é mesmo? Próximo que nós vamos ter lá, próxima diferença é na infraestrutura. O que nós temos lá? No campo nós temos ruas de terra, pequenos comércios, alguns armazéns espalhados. Nós vamos ter posto de saúde? Sim. Vamos ter escola? Também. Tanto o posto quanto a escola ficam bem longe da casa. As pessoas têm que caminhar muito para chegar, mas é claro que tem acesso. Já na cidade nós vamos ter o quê? Ruas asfaltadas, nós vamos ter hospitais, supermercados, shopping centers, nós vamos ter água encanada, luz, esgoto. Claro que algumas regiões de campo também tem, mas a maioria sofre bastante com isso. O que mais que nós vamos ter lá de característica? As escolas que eu acabei de falar para vocês. As escolas no campo tem uma escola apenas no vilarejo. Todas as pessoas têm que andar para chegar até lá. Já na cidade nós vamos ter uma escola em cada bairro. Fica muito mais fácil para as crianças terem acesso. Elas têm que andar menos para chegar lá, né? Agora nós vamos fazer a terceira e última atividade de hoje, mas não é por isso que vocês não precisam fazer com capricho, né? Enfeita a linha novamente, porque nós estamos indo para a terceira. Escreve lá em cima do caderno assim: mudanças e interação entre quem? O campo e a cidade. Então escreve mudanças e interação, campo, cidade, passa um tracinho com a régua. Cada uma dessas palavras, desses grupos de palavras que estão no retângulo azul, vocês vão ter que escolher se vem no campo ou na cidade. Precisa copiar todos eles aqui de baixo? Não precisa. Vocês já vão copiar direitinho no local correto. Vamos ver se vocês vão lembrar. E também terão 5 minutinhos para fazer essa atividade. Vamos lá?
crianças, vamos ver se vocês acertaram? Primeira palavra, casas espaçadas, casas espalhadas, uma longe da outra. Onde nós temos? No campo, muito bem, vejam lá se vocês acertaram, senão tem que apagar e arrumar. Ruas de terra, no campo ou na cidade? Vamos lá? No campo também. Ruas asfaltadas, agora ficou fácil, né? Acabamos de fazer o primeiro. Onde ficam as ruas asfaltadas? Na cidade, ótimo. Andar a cavalo, esse lazer, onde será? No campo, muito bem. Shopping, no campo ou na cidade? Shopping está na cidade, não é no campo não, né? Cinema, campo ou cidade? Olha lá, cinema é na cidade, muito bem, faltam 2. Pequenos comércios, onde nós vamos ter? Pequenos comércios no campo. E por último, supermercados, grandes supermercados, na cidade. Ótimo! E o nosso último objeto de conhecimento que nós vamos ver agora não vai ter atividade, porque ele está bem fresquinho, vocês acabaram de assistir na semana passada, né? Vamos lá então, hidrografia de Ponta Grossa, os rios que fazem parte da nossa cidade. Quais são os principais? É claro que não são todos. Vamos relembrar os nomes desses rios? Então nós temos aqui o mapa da hidrografia de Ponta Grossa. Primeiro rio que nós temos, olha só, é o rio Tibagi. Esse rio Tibagi, ele nasce na divisa entre Ponta Grossa, Campo Largo e Palmeira. Então, olha só, próximo que nós vamos ter é o rio Pitangui. Olha lá o rio Pitangui. No rio Pitangui, nós temos a represa do Alagados, que abastece a nossa cidade. Então, represa dos Alagados. Próximo rio que nós vamos ter, rio São Jorge. O rio São Jorge é um afluente, ele deságua no rio Pitangui logo depois da represa do Alagados. Próximo rio é o Rio Verde. O Rio Verde, ele nasce, então ele tem a nascente e a foz no município de Ponta Grossa. Próximo nós vamos ter o rio Botuquara e o último rio que nós vamos ter é o rio Caracará. Então aqui estão os principais rios da nossa cidade, não são os únicos, todos esses aqui são outros rios, um pouco menores, por isso que nós não falamos deles. Então, crianças, espero que vocês tenham feito atividade, quando vocês forem fazer a avaliação, que logo a escola vai mandar para vocês, consulta o caderno, olha bem que você faz atividade bem facinho e acerta tudo, combinado? Então, tchauzinho para vocês, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje, com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qual que é a atividade,
perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então, eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. Professor Agenor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso, até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Agenor não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente. O professor Cláudio, é os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Agenor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? O professor Felipe cansado, o professor Agenor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso. Fazer a educação física se tornar divertida e continuar aprendendo. Então vamos lá, professores. Agora vocês vão utilizar a 3ª folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os 2 pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor, isso, e uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Agenor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Agenor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu.
Traz uma folha para frente. Olha lá, se enrolaram. Ó, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio. Olha o distanciamento. Olha o distanciamento. Professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto. O professor Felipe já está na frente. O professor Felipe é muito... Está fazendo... Ó, não pode se encostar, professores. Vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui. Ótimo, professora Genor. O movimento do macaquinho. Joia. O professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Ó, vai lá, mais uma. Tá quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. Professora Genor ficou para ser isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês, também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!